Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos agora falar como que vai ser esse tempo juntos ali no momento da consolidação, alguns cuidados que nós temos que ter. Então, primeira coisa, qual é o conteúdo que nós vamos ministrar ali ao novo convertido? Primeira coisa, nós vamos utilizar o nosso livro de consolidação, o novo livro de consolidação, que é um livro que contém agora 10 lições, que foi totalmente reformulado pelo pastor Luiz, um material muito precioso, muito bom, que você vai poder estar depois pegando conosco aqui, para você também presentear o seu novo convertido. Uma coisa importante, o recém-convertido, presta atenção nisso, que isso aqui já é de maneira prática que você deve fazer. O novo convertido lê a lição, por exemplo, hoje é o primeiro dia, capítulo 1. Então ele vai ler a lição e você, anjo da guarda, vai explicar a lição. Entendeu? Então, primeira reunião, ele vai ler o capítulo e você vai explicar para ele. Segunda reunião, vai ler o segundo capítulo e você vai explicar. Então, a reunião é uma vez por semana. E a instrução que a gente dá é que seja pelo menos de 1 hora. Não mais do que isso e também não menos. Nós acreditamos que 1 hora é um tempo suficiente para você poder ler juntamente com ele e explicar tudo aquilo que for necessário. Algo importante, onde eu vou marcar essa reunião? Você vai marcar essa reunião num lugar que seja de acesso fácil para ele. Lembra que a prioridade na consolidação é o novo convertido, não é você. Então, se tiver que ir na casa de alguém, é você que vai na casa dele, não é ele que vai na sua casa. Então, o importante do lugar é que seja um lugar que seja tranquilo. O importante é que seja um lugar onde você tenha liberdade de conversar, a pessoa se sinta à vontade para falar. Porque às vezes no momento ali que você está compartilhando com ele a lição, ele vai abrir o coração, ele vai falar dos medos que ele tem, ele vai falar das inseguranças que ele tem, ele vai falar das lutas que ele está passando. Às vezes, quando você for falar a respeito de pecado, o cara quer às vezes confessar um pecado que ele está tendo dificuldade de romper. Então por isso precisa ser também um ambiente reservado, ok? Então, qual que é a duração? A duração do curso, nós temos como objetivo levá-lo ao cursão. Porque depois desse período da consolidação, nós já queremos matricular ele aqui no cursão. Então, se a gente pegar 10 lições, serão mais ou menos 10 semanas que você vai utilizar. Essas 10 semanas vai dar mais ou menos 2 meses. É o prazo que a gente está entendendo que a partir da semana que vem já pode começar a consolidação. E aí a gente vai gastar mais ou menos uns 2 meses para consolidá-lo com as lições. Primeira coisa que você precisa entender, esse momento que você está com o seu anjo da guarda, primeiro, ouça ele. Às vezes a gente fica muito empolgado para falar, mas é o momento de você ouvi-lo. Segunda coisa, compartilhe. Durante os primeiros encontros, ouça mais. Depois com o tempo, você vai compartilhando mais. Então, é importante você entender, o novo convertido, ele é o foco para nós. Ele é o mais importante nesse momento. Outra coisa, pratique. Aplique a lição imediatamente assim que for possível. Existem algumas lições que são práticas. Então, por exemplo, terminou a lição, agora nós vamos orar. Tem um momento aqui que você vai confessar, nós vamos orar para que você seja cheio do Espírito Santo. Então, faça isso de maneira prática. E outra coisa que nós entendemos que é importante durante esse tempo é sempre orar pelo novo convertido. Terminou a lição, ore a respeito dessa lição que vocês aprenderam. Então, a primeira coisa que nós vamos compartilhar, a primeira lição é sobre ser um filho. Que você é um filho de Deus, que o novo convertido é um filho de Deus. Então, no final, ore a respeito disso. Confesse Jesus com ele novamente, fale para ele declarar que é filho de Deus. Tudo isso vai ser importante. Algumas regras, cuidados aqui no acompanhamento. Então, isso aqui é extremamente importante para nós. Quantas pessoas podem fazer o anjo da guarda? Quem pode fazer o anjo da guarda? Quem pode ser um consolidador ou anjo da guarda? O anjo da guarda deve ser alguém do mesmo sexo? A idade é importante na consolidação? Então, essas dúvidas nós vamos explicar da agora para frente, como que nós temos que lidar com essas situações. Porque às vezes você, homem, você chamou uma prima sua para ir no encontro, e ela foi no encontro e consolidou. Mas nós entendemos que não é o melhor você, homem, consolidar mulher. Então, por isso nós entendemos. Então, em relação às relações incompatíveis, primeira coisa, solteiros não devem acompanhar casados, pelo motivo óbvio. Como é que um solteiro vai fazer um aconselhamento, vai falar algo a respeito de casamento? Ele não sabe ainda. Então, nós restringimos isso. Problemas matrimoniais, problemas familiares, problemas financeiros, problemas sexuais.
Aí tá lá o cara que é solteiro, doido para casar, e daqui a pouco tá consolidando alguém, o cara fala, não, eu tô com problema com intimidade sexual no meu casamento. Não vai funcionar. Então tem que ser compatível às relações, ok? Outra coisa importante, rapazes não devem acompanhar moças. Pelo quê? Pelo motivo óbvio. Pelo motivo óbvio, sabe? Porque se der trela, como os outros, se der oportunidade, vai cair no pecado. Então nós guardamos. Pelo motivo óbvio, né? Por que a gente não aconselha? Primeiro, pode gerar ali algum tipo de sentimento, pode causar ali problemas familiares, problemas cair no pecado. Então nós guardamos isso e não permitimos, na verdade. Isso é uma restrição que nós não permitimos com a finalidade de evitar realmente muito problema. O que pode acontecer, por exemplo, um casal, um homem, uma mulher casados, acompanhar um solteiro ou uma solteira. Pode, mas às vezes nem é o melhor também, ok? Outra coisa, homens casados não devem acompanhar moças e mulheres casadas e vice-versa. Pelo motivo óbvio também. Ah, pastor, mas você está presumindo que vai cair no pecado. Não, eu estou sendo realista. Estou sendo humilde. Humilde é quem reconhece que tem uma carne. E com a carne não se brinca. Então, se toda semana, 10 semanas, eu coloco lá um homem casado para ficar acompanhando uma moça solteira, meu amigo, pode dar um problema muito feio. Pode dar um problema muito grande, principalmente que ela é nova convertida, sabe? Às vezes a mulher tinha uma vida promíscua, aí daqui a pouco está lá o homem casado, toda semana encontrando com ela, fora o problema que eu vou ter com a esposa dele. Pastor, como é que você falou para meu marido ir lá acompanhar a mulher lá, toda semana ele está lá? Não vai funcionar assim. Não podemos levar isso. Obviamente, para fugir da aparência do mal, para evitarmos problemas conjugais e também para evitarmos tentação. Então, nós não aconselhamos que sejam feitos dessa maneira. Olha só, o melhor é que não haja uma grande diferença de idade. Eu pegar um jovem de 18 anos para consolidar um senhor de 60, 65 anos. É incompatível, não fala a mesma linguagem. E outra coisa, essa pessoa mais velha, ela não vai sentir confiança na pessoa mais nova. É uma realidade. Então, tudo isso nos fala de influência em relação à experiência, ouvir conselhos. Dificilmente alguém mais velho vai querer ouvir um conselho de alguém mais novo. Eu não estou dizendo que alguém mais novo não pode ser cheio de Deus. Claro que pode, mas a questão não é com o consolidador. A questão é com o novo convertido. Às vezes ele não vai se sentir à vontade para se abrir. Ah, esse menino aqui, entendeu? Fato. Uma coisa importante em relação aos cuidados. Não manipule ninguém. Presta atenção nisso. Nós não controlamos a vida de ninguém. Nem você que já está aqui há tantos anos, eu não estou aqui para controlar a sua vida. Não controla a vida de ninguém, com quem você vai casar, onde você vai trabalhar, o que você vai fazer, que hora que você acorda, que hora que você dorme. Não. Nós somos irmãos mais velhos que nós vamos apontar o caminho. Nós vamos falar, ó, essa aqui é a melhor escolha. Mas se ele escolher não seguir por esse caminho, é uma opção que ele tem. E é importante falar isso para você. Você é um exemplo a ser seguido. Por que Paulo chega para a igreja e fala, olha, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Porque ele tinha plena convicção, em outras palavras. Enquanto eu estiver imitando a Cristo, você pode me imitar. Você pode seguir os meus passos. E você precisa entender o seguinte, que no acompanhamento da consolidação, maior, irmãos, maior é quem serve. E você está lá para servir. Você é alguém que foi chamado para servir. Amém? Outra coisa, não tenha pressa nas lições. Ah, pastor, o novo convertido ele tem disponibilidade de tempo, eu também tenho. Posso pegar uma tarde e dar assim umas 8 ministrações para ele uma vez? Não. Por quê? Porque o que nós queremos promover com o anjo da guarda é que você tenha relacionamento. É que você frequente a casa da pessoa, que você esteja junto com essa pessoa, que toda semana você encontre com ela para quê? Para que vínculos sejam formados. Por isso nós não queremos apressar as coisas. Ah, se de tudo ele quiser fazer de maneira mais rápida alguma coisa, no máximo 2 lições por dia. Lembrando sempre daquilo que nós falamos, ele vai ler, você vai tirar as dúvidas, mas não apresse, não tenha pressa em terminar a consolidação. Quanto mais tempo ficarmos com ele, maior a possibilidade, a probabilidade dele permanecer. Então, olha só, a lição é para ser lida, não tente acabar tudo uma vez, não tente abreviar o curso, desenvolva uma relação de amizade, vínculo com o recém-convertido, que é esses vínculos da igreja. Outra coisa importante, o novo convertido deve
deve ser da sua própria célula. Por quê? Porque é mais fácil. Então, se você levou alguém para o encontro, de preferência, ele vai ficar na sua célula. E você deve consolidá-lo, logicamente respeitando tudo aquilo que nós falamos. Essas particularidades em relação a pessoas do mesmo sexo, a pessoas da faixa etária próxima. Então, tudo isso é importante para nós. Cada célula gera e cuida dos seus próprios filhos. Agora, por exemplo, acontece o caso que você levou uma mulher para o encontro. Você é um homem. Você não vai acompanhar ela. E lá na sua célula não tem nenhuma mulher. O que nesse caso a gente pode fazer? A gente pode direcionar ela para uma outra célula que tem irmãs que possam consolidar. Às vezes ali no mesmo discipulado. Se não houver membros suficientes no discipulado, então o discipulador irá fazer o apacentamento. Então o discipulador ele tem essa liberdade de vincular esse novo convertido a uma célula que seja mais fácil para ele frequentar, seja mais fácil para ele ser consolidado. Outra coisa importante, não seja legalista. Nós já fomos livrados da lei, amém, irmãos? Então olha só, lembre-se, o recém-convertido é como uma plantinha, não arranque a raiz, não se prenda a coisas exteriores. A partir de agora é o seguinte, você tem que cortar esse cabelo. Às vezes o cabelo da moça lá é verde, sei, aquelas coisas às vezes esquisitas que a pessoa faz. Não, agora você é crente, tira isso aí. Não, tá vendo esse alargador que você usa? Crente não usa isso não. Isso é legalismo. Você vai afastar as pessoas. Pastor, então quer dizer que ela pode se vestir de qualquer jeito, falar de qualquer jeito? Acredite em mim, enquanto é criança, ela vai ter essa dificuldade mesmo. Mas a partir do momento que ela crescer, que ela vê você o exemplo, ela vai começar a mudar. Ela vai ver que usar roupa curta não combina mais com a nova natureza dela. Ele vai ver que, às vezes, o palavreado que ele usa lá na turma que ele tinha, não é o mesmo agora mais. Então ele vai sendo transformado. A Bíblia diz que nós somos transformados pela contemplação do Espírito. Não é impondo regras para ele. Agora você não vai jogar bola. Agora você não vai isso, você não vai... Não, é por meio de regras. Cuidado também com preconceitos. Preconceitos. Não. Quem usa roupa preta... Porque tem gente que é assim, sabe? Existe uma turma aí, os caras só usam roupa preta. Ixi, roupa preta é do diabo. Quem diz que é do diabo? Não pode usar esmalte vermelho porque o vermelho é da pombagira. Por favor, irmãos. Para com isso. Isso é preconceito. Isso é religião. Nós não somos religião. Amém? Outra coisa. Cuidado com a negligência. Marcou um horário com o novo convertido, cumpra o horário. Não seja negligente. Não desmarque da última hora. Faltando 10 minutos para você chegar na casa dele, você falou, o negócio é o seguinte, não vai ter jeito de eu ir não. Obviamente, né, irmãos, se você tiver um problema de saúde, alguma coisa grave que você não consiga avisar com antecedência, tudo bem, justifique. Mas qual que é o problema? Que o novo convertido está olhando para você. Ele está vendo se você chega na hora do culto, ele está vendo se você é pontual na célula, se o que você fala você cumpre. Então tudo isso ele está aprendendo com você. Então nós geramos segundo a nossa espécie, amém? Indique pregações, livros, auxilie na leitura bíblica, tudo isso é o que? Alimentar o novo convertido. Isso é dar comida, isso é dar sustância espiritual para ele. Outra coisa, cuidado com horários. Então, em média, a reunião com o novo convertido, com o anjo da guarda, é 1 hora. Não extrapole. Não, pastor, foi um grande mover lá e nós ficamos umas 5 horas lá. Sabe, às vezes ficou mover porque ele ficou sem graça de mandar você embora. Aí você não tem sensibilidade, você não teve percepção. Então, 1 hora é um tempo extremamente prático e necessário para você fazer uma reunião de consolidação. Amém? Pode chegar ali, se quiser levar um louvor, pode colocar um louvor, faça uma oração inicial, compartilhe a lição, depois ore por ele. Perfeitamente. Foi o caso de aconselhar, de ouvir. Entenda, ele é primordial para nós. Horários impróprios. Não, vamos fazer consolidação que hora? Não, só posso 11h30 da noite. 11h30 da noite o povo está dormindo, gente. Pelo amor de Deus. Tenha bom senso. Pastor, mas eu só posso nesse horário. Então, peraí, vamos arrumar outra pessoa que em um outro horário adequado para ele consiga ser consolidado. Outra coisa, locais impróprios. Vamos fazer consolidação onde? Lá no shopping. Lá na praça de alimentação. Lembra que eu falei que você precisa de um lugar
restrito, você precisa de um lugar onde a pessoa tem liberdade de falar, um lugar que não vai ficar tomando a atenção dela toda hora. Então, seja sábio, meu irmão, em nome de Jesus, para escolher esse lugar. Outra coisa, cuidado com a aparência, cuidado com a maneira que você se apresenta. A primeira impressão é assim que fica. Então, é estranho ter que falar essas coisas, mas é importante lembrar você. Cuidado com a sua higiene pessoal, cuidado assim com o seu hálito, sabe? Porque você vai conversar normalmente de 2 a 2, você está perto ali. Outra coisa que a gente não falou aqui, mas nós não fazemos consolidação em grupo, ok? Ah, levei 4 na minha célula, vou juntar os 4 aqui e vou dar consolidação para tudo uma vez. Não, senhor. A consolidação é individual. Por quê? Porque é o momento que a pessoa vai se abrir. Você acha que se a pessoa estiver lidando com o pecado, por exemplo, ela vai ter liberdade de abrir no meio de um monte de gente? Não vai. Então, nem que você arrume outras pessoas da célula para te ajudar na consolidação, mas a consolidação é individual. Até usando como exemplo, teve uma irmã que me procurou lá no encontro, que estava a mãe e a filha. E ela que vai consolidar elas. Falei, ó, você faz momentos separados. Ah, mas aí fica complicado, porque ela só pode em tal momento. Falei, então beleza, arruma outra pessoa. Então você consolida a mãe e a outra irmã vai consolidar a filha. E em lugares diferentes. Pode ser na mesma casa, mas em lugares diferentes. Por quê? Porque às vezes a mãe quer falar alguma coisa da filha. Às vezes a filha quer falar alguma coisa da mãe. Então, nesse ambiente, que as duas estão juntas, isso não vai acontecer. Não tente resolver problemas complexos. Preste atenção nisso. Como alcoolismo, vícios, travestismo, prostituição, depressão profunda, satanismo. Tudo isso, procure pessoas mais velhas na fé. Pode me procurar, pode ir atrás de mim, pode fazer o que for, me contactar, conversar com o seu discipulador, porque às vezes é o caso da pessoa. Às vezes a pessoa está lá envolvida com prostituição. Entendeu? Então, procure de alguma maneira ser prático e zeloso em relação a isso. Não tente fazer algo que está além da sua capacidade natural. Tenha humildade e procure ajuda. Outro ponto importante. Cuidado com o zelo excessivo. O que é isso? É aquela mãe coruja. Sabe o que é a mãe coruja? Que o menino começa a andar, a mãe parece uma coruja assim, não deixa o menino cair. Isso é superproteção. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Superproteção gera insegurança. Ou seja, não faça tudo por ele. Não deixe que ele aprenda. É importante que você deixe que ele caminhe sozinho, que ele aprenda as coisas sozinho. Então, no início, faz sentido você passar na casa dele, buscar ele para o culto, buscar ele para a célula. Mas passou aí um mês, meu amigo, ele já tem que aprender a andar sozinho. Então, às vezes ele tem dificuldade de ler a Bíblia, no início você vai ler com ele, mas depois ele tem que ler sozinho. Então, isso nos fala de tomar cuidado para não ser excessivamente zeloso com as coisas. Porque senão você pode, na verdade, estar atrapalhando o crescimento dele. Não sufoque o novo convertido. Outro ponto importante. Sufocar o novo convertido gera enjoo e cansaço. De meia em meia hora você manda uma mensagem para ele, ei, tá tudo bem? E aí, o que você está pensando? E aí, você pecou alguma coisa? Ó, fala para mim, hein, sou o senhor da guarda. Ó. Não é assim. Óbvio que você não vai estar distante dele e se encontrar somente no dia da reunião de consolidação. Você vai estar próximo, acessível a ele. Mas cuidado com isso. Respeite a privacidade do irmão. Cuidado para você não ficar entrando na intimidade da pessoa. Ah, e o que você fez? E o que mais? Não é assim que a gente consolida. Você ganha a confiança dele. Se ele sentir vontade de falar algo que é íntimo, particular para ele, ele vai falar. Você precisa só se colocar à disposição. Não sobrecarregue com afazeres. Então, a partir de agora, vamos começar a consolidação. Você vai ler 5 capítulos da Bíblia por dia. Você vai jejuar. Você vai orar todo dia, 2 horas por dia. Aí, se eu fosse ele, eu ia falar para você, você faz isso? Você está mandando ele fazer? Percebe? Então, primeiro, você não manda alguém fazer coisa que nem você faz. Não coloque julgo nos outros, fardo nos outros, que nem você carrega. Então, se eu falo, por exemplo, de orar, você pode ter certeza. Se eu falo para você vir orar, é porque eu já estou aqui orando. Se eu falo para você jejuar, é porque eu já estou jejuando. Isso chama coerência. Então, seja sábio, não sufoque ele. Sabe, uma planta, se você sufocar a planta, ela não cresce. Se você colocar ela num vaso pequenininho, ela só vai ter um tamanho restrito. Amém? Outra coisa, fuja da superdependência, né? Que também está muito ligado ao zelo excessivo. O super pegajoso tem a tendência de ser superdependente, ao ponto de ter que consultar tudo. Então tem gente que é o seguinte, ele não sabe o que é ser um anjo da guarda.
Ele quer ser Deus na vida da pessoa. Aí tem gente que é o seguinte, ó, em vez de você ensiná-lo a tomar decisões, orar, buscar a Deus, aí você fala, ó, qualquer decisão da sua vida você me procura primeiro. Aí você virou Deus na vida da pessoa? Você não é Deus na vida da pessoa. Você precisa ensiná-la a buscar a Deus. Você precisa ensiná-la a ir até o Senhor. Não é você resolver tudo para ela. Não é ela ter que consultar você para tudo. Não permita que isso aconteça. Seja alvo e leve-o a crescer. Que o seu alvo seja esse. Leve ele a crescer. Outra coisa, não viole a sua privacidade. Respeite a privacidade familiar, financeira. Ah, me fala aí, quanto que você ganha? O que tem isso a ver? Não, para saber se você está dando o dízimo direitinho. Misericórdia, irmão. Você não faz isso. Você não deve fazer isso. Não faça perguntas inconvenientes. Outra coisa também, seja sábio. Eu acho que uma das principais características de um anjo da guarda é que ele é alguém maduro e sábio. Alguém que é maduro, inevitavelmente, é alguém que é sábio. Não force o recém-convertido a confessar nada, mas permita que ele se abra progressivamente à medida que o relacionamento ganha mais intimidade. Então, é ensinar isso para ele. Outra coisa importante, cuidados importantes, não faça negócios com o novo convertido. Ok? Um pequeno detalhe que pode escandalizar o novo convertido. Outra coisa, não peça dinheiro emprestado para ele. E também não empreste dinheiro. A não ser que você tenha disposição, se ele não te pagar, você perdoá-lo. Caso contrário, não faça isso. Se você quiser ajudá-lo de alguma maneira, faça da maneira que for melhor. Então, por exemplo, o cara está passando necessidade financeira. Ah, você vai lá e compra uma cesta básica, dá para ele. Você vai lá, o cara está com dificuldade do aluguel. Se for o caso de você puder ajudar, você faz. Ou então você mostra para ele como é que a gente resolve isso aqui na igreja. Por fim, evite críticas. Isso é extremamente importante para o novo convertido. Julgar, censurar, pegar no pé, nunca mudou a vida de ninguém. Nem a mim, nem a sua. Nós fomos transformados por causa do Senhor. Porque nós buscamos o Senhor e fomos transformados por Ele. Você é um motivador. Você é alguém que motiva. Que você é alguém que incentiva. Você é alguém que encoraja. Jamais o contrário. Ah, não, mas você caiu no pecado de novo. Semana passada nós falamos disso, você fez isso de novo. Sabe, não seja esse tipo de pessoa. Você é um consolidador de alicerces e não um dinamitador de autoestima. O cara chega e fala, nossa, rapaz, consegui ler 2 versículos da Bíblia hoje. Ah, só 2? Não, muda de vida, ó. Você é crente agora, lê pelo menos 10. Sabe, não destrua. Talvez o cara nunca leu nada na vida. Ele lê 2 capítulos da Bíblia para ele, meu amigo, é vencedor. Você tem que celebrar com ele. Não espere de uma criança uma atitude de adulto. E eu quero terminar contando essa história. Certa vez, uma criança recém-nascida, os pais ali entusiasmados com o primeiro filho e perceberam que a criança estava no berço e a criança ficou caladinha e eles logo desconfiaram que alguma coisa ela havia aprontado. E quando ela chegaram lá no quarto do bebê, o bebê tinha feito as suas necessidades ali na fralda, ele passou a mão na fralda, passou no rosto, passou no berço, estava colocando na boca. Você sabe, é natural que um bebê faça isso. Por quê? Porque não sabe. O grande problema é quando um adulto faz isso. Então, não tenha grandes expectativas com o novo convertido em relação a isso. Sabe, inevitavelmente ele vai falhar, inevitavelmente ele vai tropeçar, mas você é alguém que está aqui para ser uma bênção de Deus na vida dele. Você está aqui para ser alguém que vai levá-lo a crescer. Quando ele se tornar adulto, ele não vai fazer essas coisas mais. Acredite em mim. Quando ele se tornar adulto, ele vai saber fazer as coisas diferentes. Mas até lá, eu e você precisamos ser esses irmãos mais velhos. Nós precisamos ser aqueles que amamos e por causa disso, nós cuidamos. Amém? Você é um anjo da guarda, em nome de Jesus.